Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não curtiu esse vídeo, já aproveita, já curte logo no começo já. Não se esquece também de se inscrever aqui no canal e também de compartilhar esse vídeo aí com todos os seus amigos. Você já imaginou um dia você poder comer um arroz e nele conter todos os nutrientes que o seu corpo precisa? Eu tenho certeza que muitas pessoas iam gostar dessa ideia, principalmente aquelas pessoas que não gostam de cozinhar, que não têm paciência, né, de ficar na cozinha, iam amar essa ideia. Era só fazer ali um arroz rapidinho e pronto, você já estava alimentado, já tinha todos os nutrientes que seu corpo precisaria. Você sabe que um dia eu estava conversando com uma amiga minha na cozinha da casa dela e a gente estava preparando alguma comida, não lembro ao certo o que era, devia ser alguma salada, algo do tipo. E aí na nossa conversa e tal, né? Aí ela me falou, a gente acabou chegando nesse ponto sobre os alimentos geneticamente modificados, os alimentos transgênicos, e aí ela me falou assim: ah, mas eu não gosto de comer esse tipo de coisa porque isso faz mal para a saúde, não é verdade? Aí, continuando o papo, ela continua a falar assim: mas o problema é que se você começa a consumir esse tipo de alimento, isso pode acabar com a variedade de alimentos que existem, né? Com a variedade de comida que tem no planeta. Então, não é interessante e tal. Aí, por ter feito biotecnologia, então eu estudei muito sobre os alimentos geneticamente modificados, né? Foi assim, matérias que eu tive na faculdade que falavam sobre como que é o processo e tudo. Aí eu acabei explicando para ela como que era. Mas, gente, tem muita gente que realmente pensa isso, né? Que esses alimentos eles fazem mal para a saúde, que vai diminuir a diversidade, né, de alimentos no planeta se você começar a consumir esse tipo de produto. Claro, né, gente, que se a gente for partir desse ponto aí, nossa, né, tem vários recortes aí nessa história, vários pontos que a gente poderia abordar. Mas o que a maioria das pessoas ainda acreditam é que esse tipo de alimento ele faz mal para a saúde. E é exatamente sobre esse ponto aí que a gente veio falar no vídeo de hoje. Geralmente você acredita que esses tipos de alimentos também eles não são seguros assim para o consumo. Só que a verdade, o verdadeiro problema aí é que são as informações desencontradas. Na internet tem muita informação, né? E aí as pessoas elas começam a consumir esse tipo de informação e aí acaba causando muita confusão. Tem lugar que fala que faz mal, tem lugar que não fala que não faz, tem lugar que fala que transgênicos é isso, tem lugar que fala que transgênicos é aquilo, e aí fica essa confusão na cabecinha, não é verdade? Essa questão aí sobre o arroz geneticamente modificado, que eu falei para vocês logo no comecinho do vídeo, que ele contém, né? Não seria maravilhoso se ele tivesse vários nutrientes aí? Esse tipo de arroz, ele já é uma realidade, ele já existe. Só que, claro, né? Ele não contém todos os nutrientes que o seu corpo precisa. Mas o arroz que foi desenvolvido por alguns pesquisadores alemães, há mais de 25 anos atrás aí, ele possui beta-caroteno, ou seja, a provitamina A. Então essa planta, ela vai produzir vitamina A. E gente, esse projeto aí é um dos projetos assim mais importantes do século, para vocês terem noção.
E assim, não é uma coisa simples, né? Parece ser muito simples, mas só de pesquisa de campo, até eles chegarem, gente, a essa variedade de ter um arroz que produza vitamina A, isso levou muitos anos. Aí só de testes no campo foi mais 25 anos. Então tem muito tempo aí. Mas a notícia interessante é que acredita-se aí que em 2021 ainda não se sabe ao certo, né? Por conta dessa questão aí que estamos vivendo no mundo, né? De pandemia, coronavírus, mas até então é para 2021 o Bangladesh ser o primeiro país a realmente plantar esse arroz, a vender para as pessoas esse tipo de arroz. Porque, gente, e por que? Aí você pode estar me perguntando, tá, Carol, mas por que vitamina A no arroz, né? Então, eles tiveram essa ideia, brilhante ideia, diga-se de passagem, né, na minha opinião, de fazer a produção de vitamina A através do arroz. Primeiro porque, gente, o arroz é um dos alimentos mais consumidos mundialmente, né? É um produto que é barato, que ele é muito fácil, né, de ser plantado, de crescer e tal. E eles escolheram a vitamina A porque, gente, mais de 500 mil de crianças, para você ter noção, mais de 500 mil de crianças, elas ficam cegas por conta de deficiência de vitamina A. E grande parte, aí metade delas, acabam morrendo e outra parte acaba ficando com o sistema imunológico, pessoal, muito comprometido. E geralmente os lugares onde tem isso, né, onde acontece essa deficiência de vitamina A, é aonde? É em países muito pobres, de extrema pobreza. Por isso que eles tiveram essa ideia de criar esse produto. Bem, esse projeto aí que foi criado, ele se chama Golden Rice. Então, se você digitar aí no Google, der uma pesquisada, você vai encontrar muita informação sobre o Golden Rice. Ah, é importante falar que o arroz que a gente consome normalmente, ele não tem vitamina A. Então, por isso que eles colocaram a vitamina A no arroz. E esse alimento, ele é considerado um alimento geneticamente modificado. Então, o que quer dizer ser um alimento geneticamente modificado? Os pesquisadores, eles manipularam o DNA, eles fizeram alterações no DNA e incorporaram uma característica que eles desejavam. Então, eles pegaram o arroz e a característica que eles queriam era que esse arroz produzisse vitamina A. Então, eles selecionaram essa característica e incorporaram lá no DNA da planta. Para você saber, alterações, mutações genéticas, elas acontecem normalmente, gente. É algo que é natural, entendeu? Acontece na natureza, entendeu? Acontece com a gente, acontece com os animais, acontece com as plantas. Só que levam-se muitos anos e põe milhares aí de anos para acontecer. O milho aí que você come hoje em dia na sua casa não é o milho que se comia há 2.000, 10.000 anos atrás, porque vai sofrendo alterações, mutações, entendeu? E aí vai modificando o alimento. O que acontece com esses alimentos geneticamente modificados? Esse processo é acelerado, entendeu? Através do quê? Através de técnicas de engenharia genética que vão acabar acelerando aí esse processo, selecionando as melhores características para ter o alimento desejado aí para consumo. Aqui no Brasil, alimentos que são geneticamente modificados são a soja e o milho. Se você aí gosta de comer salgadinho, por exemplo, aí Cheetos, Fandangos, você já deve ter reparado que na embalagem tem um triângulo amarelo e um T, bem grandão assim, dentro, né, do triângulo amarelo, bem na embalagem. O que significa esse símbolo? Significa que ali contém milho transgênico, porque um dos ingredientes dos salgadinhos são os milhos.
E os milhos aqui no Brasil, os que são utilizados pelas indústrias, são milhos transgênicos. Ó, se você ainda não reparou, repare na próxima vez que você tiver com um pacotinho aí na mão ou estiver passando pelo supermercado, você vai ver isso aí. Isso aí é obrigatório, ter esse símbolo na embalagem é obrigatório por lei, para que as pessoas tenham ciência daquilo que elas estão consumindo. E, gente, para você ter noção, o Brasil ele se tornou um dos maiores produtores aí de sementes transgênicas de soja, superando até os Estados Unidos. Então, sabe, o Brasil ele tá ganhando assim muito dinheiro, tá movimentando muito dinheiro com produtos transgênicos. Então, produtos transgênicos são uma realidade há um bom tempo já aqui no Brasil, mas não, claro que, né, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Mas aí cada país vai ter a sua lei, vai ter aí os produtos que são liberados, né? Por exemplo, você pode estar se perguntando, mas Carol, não é perigoso, né? Gente, como eu falei para vocês do exemplo do arroz, leva-se muitos anos, né, para você ter um produto na prateleira que é transgênico. E para você ter noção, aqui no Brasil, a gente possui uma das leis assim mais rigorosas do mundo de biossegurança. O que é essa lei, né? Essa lei, ela que vai regulamentar, entendeu? Ela que vai regulamentar toda essa questão do transgênico, desde a pesquisa lá no laboratório até o momento que é levado no campo. Gente, é um processo assim super burocrático. Só parece que é simples, mas de simples não tem quase nada. Aqui no Brasil já tem alguns outros produtos que ainda estão em fase de pesquisa. Por exemplo, o café, a alface, a cana-de-açúcar, o feijão também. Então, instituições como, por exemplo, a Embrapa, ela está nesse processo de pesquisa para ter alimentos, por exemplo, a cana-de-açúcar, né? Para que a cana-de-açúcar seja mais resistente ao tempo seco. Mas é claro, esses produtos ainda estão em fase de pesquisas, ainda não tem para consumo. Então, como a minha amiga, pode ser que você aí tenha esse pensamento de que os alimentos geneticamente modificados, eles fazem mal para a saúde. Ou você conhece aí pessoas que falam isso, né? Olha, acontece que não existe nenhum tipo de artigo, nenhum estudo que fale, que realmente comprove que esses alimentos, né, geneticamente modificados, eles causem algum tipo de problema para a saúde da gente, para a saúde animal, para o meio ambiente também. Ainda não tem nada, gente, falando, indicando que para não se consumir esse tipo de alimento, porque ele causa determinado problema, né? Muito se especula que talvez esses tipos de produtos causem intolerâncias, alergias, mas até o momento não existe nenhuma pesquisa que realmente relacione que esses problemas de alergia, de intolerância, eles estão relacionados com o consumo do transgênico ou de um alimento que seja geneticamente modificado. A questão, gente, é que assim, é muito difícil a gente comprovar que um alimento ele faça bem para a saúde, sabe? É muito mais fácil você comprovar que ele faça mal para a saúde. Então, partindo disso daí que eu falei para vocês, vai ser muito difícil ver um estudo, né? Ou pode se levar assim muitos e muitos anos aí para falar que um alimento transgênico, né? Que tenha lá o arroz, que tenha a vitamina A, ele está fazendo bem, né? Para as crianças, ele que está prevenindo a cegueira das crianças. Nossa, gente, ó, se
Para pensar, se para produzir, se para chegar a essa variedade já demorou tantos anos, imagine para você conseguir correlacionar, né, que esse produto com essa vitamina vai prevenir a cegueira nas crianças. Então, geralmente é muito mais fácil você comprovar que determinado alimento ele faz mal para a saúde do que ele faz bem para a saúde. Mas enfim, de novo, né? Não existe nenhum tipo de artigo, nenhum estudo que realmente comprove de fato que alimentos que são geneticamente modificados, eles façam mal para a saúde. Claro, gente, que eu não tô aqui também tentando convencer você aí que, nossa, esses produtos podem ser um grande milagre, né? Pode ser a grande revolução aí do mundo, ou que eles, nossa, são super alimentos. Nada disso, tá? Eu só tô querendo trazer aqui para vocês pontos para vocês refletirem. Porque, como eu falei, existe muita informação, existe muita baboseira, sabe? Existe muita briga ideológica também. Então, vai muito de vocês. Então, aqui eu só trouxe esse vídeo aqui para vocês para deixar bem claro agora, né? Agora vocês sabem realmente o que é um alimento aí geneticamente modificado e que realmente não existe nenhum tipo de estudo falando que ele faça mal para a saúde. Aí vai partir de você, né? Se você quer consumir ou não quer consumir esse tipo de alimento. O que a gente não pode fazer é ficar julgando determinado produto sem antes saber todo o processo, né? Tudo o que envolve para desenvolver esse produto. Ah, e uma última coisa bem legal que eu gostaria de falar para você. Você pode já ter visto aí pela internet ou na mídia sobre uma nova técnica chamada CRISPR. Essa técnica é uma técnica, gente, maravilhosa, que edita o seu DNA. Então, eles estão começando a utilizar essa técnica para manipular as plantas, para a produção, né, de alimentos mais nutritivos, alimentos que sejam resistentes aos climas. Enfim, é somente uma outra técnica aí para ser utilizada, né, pelos cientistas para criarem alimentos geneticamente modificados. Só que, como os transgênicos sofreram muito, né, ao longo dos anos aí, as pessoas têm muito preconceito com os transgênicos, então eles estão, né, e quando eu digo eles, os cientistas, os governos, estão tentando uma abordagem com mais informações, né, tentando realmente levar mais conhecimento para a população a respeito dessa técnica nova que está surgindo aí e até o momento não está sofrendo tanta resistência, principalmente na Europa, nos Estados Unidos. Essa técnica aí ela está sendo muito bem falada, muito bem explorada. Bem, no vídeo de hoje foi isso, eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo, tá bom? Se inscreva aqui no canal também, compartilhe com seus amigos esse vídeo, chama todo mundo para se inscrever aqui no canal também, tá? Beijos e até o próximo vídeo!